Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa É Saúde. Quando se fala em saúde, a primeira coisa que vem à mente é qualidade de vida, não é? E para ter qualidade de vida, para se ter saúde, o mais importante de tudo é ter um corpo saudável. Agora, não existe mágica, nem milagre, nem cirurgia plástica que traga saúde. Para falar um pouquinho hoje sobre os benefícios da atividade física, é que eu estou recebendo o treinador e personal trainer Vitor Hugo. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Tá certo falar professor e treinador? Professor e treinador, geralmente a educação física ela proporciona dois cursos, né? O de licenciatura e bacharelado. Licenciatura geralmente falo mais professor. Tá. Bacharelado é mais treinador, preparador físico, né? Entendi. Personal trainer. Quando é que você começou essa tua vida, essa tua carreira? Eu sou formado pela Universidade de Ponta Grossa, a UEPG, e em 2011 eu terminei. Então, desde esse período eu já tenho trabalhado com academias e atividades físicas orientadas, terceira idade, crianças, então trabalhei com bastante pessoal assim. Agora, voltado específico à atividade física, de personal trainer, tem 4 anos. Tá. Você sempre gostou de atividade física? Sempre gostei. Vamos dizer assim, geralmente vocês falam que educador físico são ex-atletas, né? Então, eu praticava esporte na minha adolescência, até em alto rendimento. Aí, optei por estudar, né, mesmo e se profissionalizar para atuar. Exatamente. Bom, Vitor, hoje eu vou te fazer um turbilhão de perguntas. Tudo bem. Porque, assim, a proposta desse programa é levar ideias e sugestões ao telespectador para melhorar sua qualidade de vida. Certo. Nada melhor do que aliar uma atividade física. Mas, como em quase todos os ramos, tem as pessoas que amam e tem as pessoas que odeiam. Não tem isso? Exatamente, existe. A gente fala vulgarmente que tem os ratos de academia, que são aquelas pessoas que não conseguem ficar sem essa liberação de endorfina, etc. Isso. E tem as pessoas que não conseguem se motivar para fazer. Exatamente. Como é que é isso? Todo mundo pode fazer atividade física? Legal a pergunta, porque atividade física, exercício físico é para todos. Todos precisam fazer atividade física, desde a criança até o idoso, desde o obeso ao magrinho, desde vamos dizer assim, sem lesões ao que tem lesão osteoarticular. Tá. Então, assim, nessa situação, vamos falar de quem gosta e não gosta, é muito comum mesmo. Tem gente que adora exercício, adora esporte, gosta de fazer, se sente até mal de não fazer atividade. Exatamente. Essas pessoas são mais fáceis, né? Claro. E geralmente essas pessoas, elas até saem um pouco da atividade física e vão para o esporte. Então elas preferem algo mais desafiador. Pra gente não tem tanta dificuldade, porque eles vão render mesmo. O que a gente pediu, eles vão mais fazer. fácil de trabalhar com eles. É mais fácil de trabalhar. Tá. Agora, claro, tem as pessoas também que não gostam, acham chato, é doloroso, né? Tem várias situações que as pessoas não gostam. Aí já é um trabalho mais de você explicar a importância da atividade física, esclarecer todas as dúvidas necessárias da parte desde cientificamente mesmo falando, e tentar mostrar o melhor caminho, convencer a pessoa que é importante fazer exercício mesmo que ela não goste, porque é para uma saúde dela. Claro, né? é pro bem dela, pro né? bem dela. Sabe que sempre que eu falo aqui em atividade física ou mesmo em emagrecimento, eu comento com o meu telespectador que não existe mágica. Essas revistas que postam por aí, perca 10 quilos em 15 dias, perca não sei o quê, a dieta da lua, a dieta do abacaxi, a dieta do... Tudo isso é uma mentira. E não sou eu quem estou falando. São médicos, são nutricionistas, são treinadores físicos que constatam que isso tudo é falso. Quer dizer, é uma reação momentânea, né? Exato. O organismo está acostumado com o número X de calorias, restringe a um número tal, perde peso. Exatamente. Só que quando voltar a se alimentar normalmente, volta de novo. Então vamos começar por aí. Eu acredito que o grande plus hoje da atividade física não é pela saúde. As pessoas fazem em culto ao corpo. É claro que vai aliar o benefício da saúde. Mas é por onde as pessoas acabam buscando a atividade física, não é? Isso. Foi invertido valores, né? Exatamente. Hoje em dia, procura-se atividade física, exercício físico, voltado simplesmente para a estética. Ou seja, eu vou fazer exercício porque eu quero que minha barriga fique melhor, eu quero que minha perna engrosse, eu quero que meu braço fique mais forte. Só que está esquecendo que
por trás, e o mais importante que é o bem-estar, é uma Exatamente. saúde, é você estar com ausência de doença, você estar feliz, você estar com ausência de lesões, para ter um futuro com qualidade de vida. Ninguém quer ficar numa cama mais pra frente, então a pessoa procura qualidade de vida, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente está num mundo muito tóxico, vamos falar em todos os sentidos, né? Certo. Então, assim, o pessoal inverteu os pensamentos, né? Tá indo mais voltado para a estética, que quer ganhar um braço, um corpo bonito, sem ter que fazer esforço, às vezes. Tá. Não, mas eu quero ganhar minha barriguinha saradinha, mas eu não quero fazer esses exercícios. Opa, peraí. Mas como é que vai conseguir fazer? Geralmente, a estética é a consequência de um trabalho, né? De condicionamento, de fortalecimento. E quando eu comentei aqui com vocês que nem mesmo a cirurgia plástica proporciona isso, é porque mesmo você que faz uma cirurgia plástica para deixar a barriga chapada, se você não continuar tendo uma boa dieta alimentar e não continuar fazendo uma atividade física, ela vai voltar, minha amiga, não tem segredo, né? E não tem mágica. Né? Além de gastar muito, pior, porque daí se engorda em regiões esquisitas. Bom, enfim, vamos lá. Você falou que qualquer pessoa pode fazer. Sim. Eu acho que o grande alerta nosso aqui, e a proposta hoje, conversando com você como treinador, é falar que as pessoas devem sim procurar ajuda para fazer atividade física. Por que isso, Vitor? A minha preocupação são com pessoas que acham que podem sair por aí erguendo peso e acabam adquirindo lesões muito sérias e muito mais difíceis de consertar depois. Exato. Então, tem que fazer? Tem, mas tem que fazer com indicação, com orientação. Exatamente. Nos últimos anos, a atividade física foi muito, está sendo muito falada, né? Todo mundo está indicando atividade física, desde cirurgiões plásticos. Exatamente. Hoje em dia não tem nenhum cirurgião que fale, vamos fazer a cirurgia e pronto. Não, eles prescrevem dieta, eles prescrevem atividade física no pré e pós-operatório de uma cirurgia plástica. Então, a atividade física é importante mesmo. O que a gente precisa fazer, assim, no caso da orientação, e tomar muito cuidado? Atividade física é um estresse para o nosso corpo. Certo. É exercício, é estresse, a gente está fazendo alguma coisa que está tirando a gente do certo equilíbrio. Né? Se a gente exagerar nisso, esse estresse pode fazer mal para o nosso corpo. Né? Não vai fazer bem quanto o exercício faz. É aquela velha regra de tudo em excesso vai fazer mal. Né? Então, assim, tem muita gente que às vezes nunca correu, nunca pegou um peso, nunca fez nenhuma atividade física. Não, mas eu vou começar, e eu vou começar toda. Entendi. E aí vai, quer pegar o máximo de peso, quer correr quantos quilômetros que nunca correu na vida. E às vezes acaba assim, se lesando, se machucando. E aí volta no que a gente comentou anteriormente, se já é difícil iniciar uma atividade física, imagina se você inicia e se machuca. Aí desiste de vez. Tem estudos que mostram, é um estudo já de alguns anos atrás, mas ele mostra que 70% das pessoas que entram em academia se machucam. Por que isso? Isso é um absurdo para a nossa área. Pô, a pessoa está procurando atividade física e está se machucando lá dentro. Por quê? Porque está sem instrução. Exatamente. Às vezes acaba fazendo sem instrução, às vezes as próprias academias querem colocar 100 pessoas lá dentro para um instrutor, ele não dá conta de todo mundo. Não consegue atender. Exatamente. Então, assim, é importantíssima a instrução, como qualquer outra profissão. Eu não vou levantar uma casa sozinho, eu não vou tirar um dente sozinho. Então, cada profissão tem uma certa orientação, porque houve estudo, houve ciência atrás. Então tem uma evolução, tem uma progressão, tem restrições que a gente tem que tomar cuidado. Cada pessoa é de um jeito, isso que é importante. A gente tem que respeitar muito a individualidade de cada pessoa. E aí que vem a grande vantagem do personal, né? Isso, exatamente. Porque quando você pega um trabalho personal, o próprio nome está falando para você. O treino é feito para você. Exatamente. E não o que as outras pessoas fazem. Hoje está muito na moda seguirem essas meninas famosas aí no Twitter, não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas acabam querendo fazer a mesma atividade física que uma pessoa que há 10 anos já faz. É claro que não consegue, é claro que vai se machucar e o efeito vai ser o rebote, vai dar ao contrário do que se imagina, né? Exatamente. Quando você trabalha com personal, qual é a primeira coisa que se avalia numa pessoa? O trabalho individualizado, ele tem que ser iniciado primeiro com uma anamnese, uma conversa mesmo. A gente tem que sentar e conversar, saber tudo sobre a pessoa. O que é tudo? O que é uma anamnese? A anamnese é uma conversa franca, sabendo histórico de lesão, restrição médica, rotina do dia a dia, se tem alguma doença autoimune aí que a gente tem que tomar cuidado.
às vezes situações de gosto mesmo. O que você gosta de fazer? É interessante perguntar. Já que é um atendimento personalizado, você tem que tirar o máximo daquela pessoa, você tem que saber o que ela gosta. Professor, eu não gosto disso, então deixa eu anotar isso aqui. Né? Então, essa conversa é muito importante pro andamento do trabalho, né? Para a gente progredir e ter evoluções. Né? Ok. Quantas vezes por semana você acha que é indicado para uma pessoa que está começando, vamos esquecer atleta, uma pessoa que quer iniciar ou que está iniciando atividade física? Quantas vezes no mínimo e no máximo ela deve praticar por semana? Tá. A gente tem uma frequência semanal para iniciantes, pessoas sedentárias que nunca fizeram atividade física, de 2 a 3 vezes. 2 vezes é o indicado. Por quê? Se a gente dá um estímulo em determinado dia, vai haver uma consequência desse estímulo. Essa consequência é dor muscular, canseira, até, claro, isso aí é o ruim, né? Porque libera bem-estar também a atividade física. Mas essas consequências demandam dias para você se recuperar para isso. Então, às vezes, 48 horas, 36 horas são necessárias para você descansar daquele estímulo. Ainda mais se você nunca deu esse estímulo. Entendi. Então, é bom dar esse repouso. Quando você dá o segundo estímulo, já se passaram 3 dias. Então, a gente coloca, por exemplo, segunda e quinta, terça e sexta, dias um pouco mais espaçados um do outro para haver esse intervalo, haver essa recuperação muscular e novamente dar o estímulo. Entendi. Né? Atividade física é uma rotina de estímulos. Certo. Né? Um dia, outro dia, até fechar 1 mês, 2 meses e pensar isso como rotina para a vida inteira. Tá. Né? Então, mas para iniciar começa assim. Com 2 ou 3 vezes. É verdade ou é mito que assim, por exemplo, eu fiz uma aula e no dia seguinte eu fiquei dolorido. Se eu fizer a aula de novo, essa dor passa. É verdade isso ou é mito? É verdade. É verdade porque assim, quando a gente faz exercício físico, acontecem microlesões na nossa musculatura, né? Microlesões, não é machucado. São lesões que ajudam no desenvolvimento muscular. Tá. Além dessas microlesões, a liberação de ácido lático naquela região. Isso faz aquela sensação de queimar a perna durante o exercício e um pouquinho da dor tardia também. Tem concentração de lactato dentro da nossa musculatura. Certo. Quando a gente estimula novamente 1 dia depois ou 2 dias depois, o nosso corpo ele faz esse lactato preso circular. Porque quando a gente estimula, a gente leva sangue nas regiões periféricas. Então, isso faz circular. Aquele lactato preso, ele roda, ele sai daquela região. Certo. Ou seja, aquela sensação de dor alivia realmente um pouco. Então é verdade mesmo. É verdade, existe isso. Só que, claro, a dor muscular ela é natural. Claro. Ela vai ter sempre, sim. E é importante ter. Certo. Porque se você não tem, significa que você entrou no equilíbrio novamente. E esse equilíbrio pode significar que você estagnou onde está. A gente tem que sempre querer mais. Tem que aumentar um pouquinho. Tem que evoluir. Ou aumenta uma carga, ou muda o exercício, ou muda um estímulo. Eu lembro uma vez eu fiz aula de treinamento funcional com o Vitor, eu descobri músculos que eu não sabia que eu tinha. Porque no dia seguinte eles doíam um pouquinho. Doía tudo. Bom, eu estou conversando aqui com o personal trainer Vitor Hugo. Eu vou chamar um breve intervalo para que você possa ver e acompanhar as empresas que apoiam a ETV. E a gente já volta falando mais sobre a importância da atividade física. Feito? Até já. Estamos retornando. A saúde de hoje está recebendo o personal trainer Vitor Hugo e estamos falando sobre qualidade de vida. Para se ter isso, para se ter saúde, é preciso fazer atividade física. Quando a gente fala em atividade física, muitas vezes as pessoas até se arrepiam assim. Ui, vou ter que ir para academia, vou ter que fazer um monte de exercício. Pode começar com caminhada, não pode, Vitor? É interessante a gente classificar. Vamos colocar assim exercícios físicos, né, atividade física, qualquer coisa, como em 3 pontos. Tá. Vamos começar com atividade física. O que é o conceito de atividade física? É você movimentar o teu corpo. Sair de uma posição estática e andar. Isso vale para subir escadas, sair caminhando de um ponto ao outro onde que você tem que se deslocar, pegar objetos do chão. Então, isso é atividade física. Então, às vezes, quando o pessoal começa para um iniciante, viu? Sai caminhar, não pega o elevador, sobe a escada, não vai de ônibus, vai de carro, vai a pé. É uma atividade física, você está mudando um pouco da tua rotina. Então, esse é o primeiro ponto. Certo. Segundo ponto, a gente classifica como exercícios físicos, que daí são exercícios orientados. Que daí já é mais interessante para uma pessoa que já quer evoluir, está preocupada com alguma coisa, né? E aí já precisa de acompanhamento e de instrução. Sim precisa de um acompanhamento. Então, ou seja, o que é exercícios físicos? É você fazer uma caminhada, mas uma caminhada de quanto? Para onde? Quanto tempo? Rápido, devagar? Ou seja, precisa de uma orientação.
Vamos começar devagar, vamos começar por tanto tempo e tantas vezes na semana. A gente começou a mensurar volume, intensidade e frequência. Tá. Ou seja, está sendo orientado. Aham. E daí a gente tem o terceiro ponto, que é o esporte, que daí são aquelas atividades de rendimento, né, que a gente precisa tirar o máximo do nosso corpo. Nem, na maioria das vezes, não é saudável o esporte, porque vai vir associado de lesão, vai vir associado de muita fadiga, mas aí é esporte, Tá, é um público é um definido para diferente, aquilo. Exatamente. Tá. Então, vamos ficar nessas duas opções, de atividade física e exercício Tá. físico. A primeira parte que você falou, que é trocar o elevador pela escada, é não ir na panificadora que fica 2 quadras de carro. Exatamente. Por que o brasileiro não tem esse hábito? Olha, Não é? engraçado. Sabe por que eu faço esse comentário? Porque quando você viaja para outros países, você vê uma frequência de pessoas não só caminhando, como de bicicleta. E eu falo pessoas jovens, idosos, pessoas com deficiência física. Impressionante. É cultural, não é? Isso eu acho muito cultural, na verdade, do nosso ocidente um pouco, sabe? Acho que é uma cultura nossa de praticidade, usar a tecnologia a nosso favor, né? Às vezes estrutura, falando do Brasil mesmo, estrutura, sabe que tem parques, tem lugares para a gente poder fazer isso, que estimulam a gente a fazer exercício? Às vezes não, às vezes está frio, não tem lugar para sair, você aqui é uma subida aqui, não vou. Né? Então às vezes são situações que também podem afetar. Pode ser, mas é cultural, realmente. Né? Comparado aos outros países, assim, eu acho que mais do Oriente lá, o pessoal pratica mais, caminha mais, come menos. Porções menores, a gente tem manias de exagero, tem que comer até não andar mais. É verdade, até não aguentar mais. Então não, às vezes é ponderação, é caminhar um pouquinho, é comer pouco, né? Então são... Tá, vamos por etapas. Você falou que tanto crianças, como jovens, como pessoas na terceira idade podem fazer. Jovem, com que idade o jovem deve começar? Hoje em dia é legal que como... tem sido pesquisado, tem sido trabalhado e tudo isso aí, desde cedíssimo. Vamos colocar aí uma criança com 2 anos que está andando, 1 ano e meio, 2 anos que está andando. Será que é aconselhável colocar ela dentro daquele carrinho? O andador lá? O lá? andadorzinho, que ela não precisa fazer força para andar, ela só faz assim? Entendi. Então, às vezes, é um estímulo lá com 2 anos que você já está dando para a pessoa ficar sedentária. Ou seja, estimula a criança a andar, estimula ela a pegar alguma coisa com uma mão, estimula ela a pegar com outra coisa na mão. Claro que isso são dicas, assim, mas já começa aí uma certa noção de atividades físicas. Desde o pequeno, né? Desde o comecinho. Vitor, não sei se você reparou, mas a gente tem essa preocupação aqui, estuda e lê muito sobre isso. As crianças estão ficando obesas. Sim. O número de crianças brasileiras obesas nunca foi tão alto. Exatamente. É de se preocupar. É o celularzinho, Exatamente. É o videogame, as bolachas recheadas do lado com refrigerante. Esse é o maior problema, né? Que daí o que acontece? A criança já vem para uma adolescência, uma fase adulta, com o pensamento lá embaixo de sedentarismo, de não, eu tô aqui, eu tenho um controle remoto, eu fecho a cortina com o botão, eu faço isso aqui certinho, eu tenho meu pacote aqui do lado, eu não preciso levantar. Mas por quê? Tem que ser estimulado lá atrás. E isso é importante falar, porque quando a gente desenvolve a obesidade infantil, significa que você está criando células adiposas nessa faixa etária. Aí quando você tiver lá os seus 30, 40 anos, é muito mais fácil de você engordar caso você emagreça. Por quê? Porque essa célula não some, ela só murcha, ela fica ali. Ou seja, por isso que é mais fácil. Elas estão esperando ali para... Só um vacilo para voltar a inchar e aumentar. Tá, mas eu digo criança que precise, ou precise não, a gente acabou de falar que todas. Com que idade você recomenda que os pais que estão assistindo já coloquem seus filhos para fazer atividade física? Tá. Geralmente na fase escolar tem muitas modalidades esportivas na escola, né? Então é interessante os pais já fazendo essa variação de atividades, né? Coloca no judô, coloca numa natação, coloca num futebol, basquete, vôlei. Nesse momento não é muito legal você... Faz isso. Cobrar e colocar do gosto do seu. Não, o gosto da criança. O que ela gostar de fazer, deixa ela à vontade para isso. Quando começa a ser orientado, que já é, às vezes, um personal training para uma criança, aí é quando? Quando tem, às vezes, diagnosticado uma obesidade infantil, quando tem encurtamento de posterior da coxa. E isso tudo é devido a isso mesmo, a ficar sentado, a videogame, a celular, né? Então, o que é interessante? Já colocar as crianças em algumas modalidades esportivas durante a escola, para não sofrer com esses problemas. Mas, assim, musculação, exercícios de força e de preparo muscular é interessante a partir dos
12 anos. Tá, já 12, tem que 13 ser anos. maiorzinho. Isso, e são exercícios específicos, não vai levantar peso. É muito, com criança a gente se trabalha muito com peso corporal. Né? Então, ou seja, é o peso que ela faz, é um pega-pega, é um estímulo de equilíbrio, é velocidade de reação, é trabalhar raciocínio da criança. Hoje em dia parece que todo mundo também está aqui, né? Ninguém pensa muito para fazer. Fazer ela pensar. E assim, o que me chama a atenção, porque eu sou das antigas, muito mais antiga que você. E é que você não vê mais. Você não vê mais criança andando de bicicleta, você não vê mais criança jogando bola, você não vê mais isso. Não vê mesmo, é verdade. É de se preocupar. A gente pode colocar um fator assim, que hoje em dia, claro, fica mais perigoso de você jogar, porque na minha época eu ainda brinquei em rua também, né? A gente saía na rua, brincava de bola, tudo. Hoje em dia é difícil de ter na rua. Então o que dá pra gente fazer? Acho que até na nossa área, profissionais como eu, por que não estimularem essa atividade para esse pessoal que está ali no apartamento, que está trancadinho? Não, vou lá, vou fazer uma atividade lá, vou promover um evento ali, tirar essas crianças do sofá, vamos dizer assim. Certo. Porque realmente existe, não sai mais. Não tem. E claro, tecnologia nossa, a pessoa fica... Sabe que eu conversava com um empresário esses dias que administra vários edifícios na cidade. Ele falou que os playgrounds dos prédios estão criando teia de aranha. Não saem, né? As crianças não vão brincar no balanço, no parque, Isso é preocupante. É preocupante. Pela saúde dos seus filhos, né? Exatamente. Duas saúdes, a saúde mesmo do organismo e uma saúde mental, porque ela já está crescendo com esse pensamento de não vou fazer exercício. Aí por isso que às vezes chega numa certa fase adulta, odeio exercício. Não quero, não gosto, dói. Por quê? Porque às vezes lá quando era criança não saiu, não subiu um negocinho, caiu um tombo. Certo. Às vezes, sabe, situações assim que aprendeu a se movimentar, às vezes deixou de fazer esse estímulo. Daí acaba ficando tarde quando está com 30 anos. E aí vem o perigo, antes dos 30, porque daí eles chegam na adolescência, nos 14, nos 15, a menina está obesa e o menino está esquálido, não tem músculo. Eles vão recorrer a alternativas drásticas e prejudiciais à saúde para ficar com o corpo que é padrão da moda. Exatamente. Às vezes, que nem você deu exemplo, às vezes as meninas já vão com 16, 17 anos, já vão atrás de lipo. 17 anos, o metabolismo está acelerado ainda. É a hora fácil de queimar. Exatamente. E está indo atrás disso, de novo, pela estética na frente da qualidade de vida. E às vezes os meninos, principalmente, atrás de anabolizantes, até nessa faixa etária. Isso que eu ia te perguntar. Tema, as famosas bombas, né? Exatamente. Vão atrás, e quer fácil. Não consigo fazer rápido, deixa eu tomar esse negocinho aqui. Injeção, né? Tem um monte que toma injeção. Exato. Como que é isso, Vitor? Isso é vendido livre, assim? Olha, infelizmente, claro que é proibido, nenhum treinador físico, nem nutricionista nem médico deveria indicar. Mas assim, é vendido assim, né? Vamos supor, em fundo de garagem, o pessoal mesmo aplica, às vezes sem higiene nenhuma, então é muito perigoso. Porque, assim, anabolizantes são hormônios injetados de fora para dentro. Como é que você vai colocar uma coisa de fora para dentro do teu corpo se você não sabe nem como é que está teu corpo? Às vezes não fez um exame, não sabe como é que está e está colocando hormônio fora. Então, duas coisas preocupantes. Essa autoavaliação, porque ninguém faz essa avaliação antes de colocar, só estão colocando porque estão pensando em ganhar músculo ali sem saber. E outro ponto é que você está, de certa forma, desestimulando o seu corpo a criar o seu próprio hormônio. Entendi, a produzir. A produzir, porque nós já produzimos o hormônio necessário para o que a gente precisa. Se você coloca mais, teu organismo entende, opa, já tem aqui, vou parar de produzir o meu, já está vindo de fora. Só que o que acontece? Você fica dependente. Entendi. Porque teu corpo para, aí você vai precisar sempre. E sem contar que isso traz uma flacidez depois terrível. Você vê fotos de pessoas altera completamente viciadas e que largaram mão dessa droga, porque é uma droga. Exatamente. Que aí os músculos caem, fica totalmente deformado, né? É horrível. Não é legal, para o corpo não é bom. Tá, agora isso é diferente de suplemento, né? Sim. Suplemento é legal quando se faz atividade, é isso? Também, geralmente o suplemento ele está relacionado a você suplementar o que você já come. Tá. Então vamos dar um exemplo assim, se a minha alimentação, meu dia é muito corrido, não dá tempo de eu preparar um prato de comida, sentar e comer. Qual que é a opção para eu não ficar em jejum ou ficar com déficit de nutrientes? Fazer um shake, fazer algum suplemento, às vezes ali sintético, algum pozinho de proteína, alguma coisinha batida ali mais fácil, né? Por quê? Porque às vezes eu não tenho tempo e consigo tomar. Certo. Esse é o primeiro ponto. Quando o pessoal busca mais, às vezes hipertrofia, mais ganho de massa, que procura o suplemento, nutricionistas hoje estão indicando alimentação mesmo.
Ah, então, ou seja, esses... E não tanto o suplemento. Certo. O suplemento é bom, ele é uma proteína sintetizada, ele é determinados aminoácidos, ele é a própria glicose ali, energia rápida. Tem que cuidar com alguns que podem aumentar muito a pressão arterial, tipo alguns termogênicos, aí tem que dar uma conversada melhor aí com o nutricionista e com o médico, mas quando faz isso, a opção melhor é alimento. É fazer as marmitinhas, levar, se disciplinar isso aí e comer mesmo. Tá. Agora, claro, de novo, não deu tempo, tá ruim, aí você vai tomar algum shake, alguma proteína. Não, eu pergunto para você porque eu entrei numa loja dessas que vende barra de cereal, etc, etc. Fui comprar algumas castanhas e algumas barras de cereal para minha filha, para a Vitória. E por curiosidade, por trabalhar aqui no programa, vi que tinham vários potes de suplementos. E perguntei para a moça, eu posso levar esse pote aqui e tomar? Pode. E isso é para quê? Ah, é suplemento. Não, isso eu li, mas eu quero saber qual é o benefício dele para mim. A senhora tem que ler aí. Ai, meu Deus. Então, esse é o alerta para você de casa. É o perigo de você estar, o seu filho, a sua filha, comprando algo que nem sabe para que é, tomando sem a indicação. Então, assim, eu sei que existem suplementos que fazem bem, mas tem que ter a recomendação. Exato. Não pode ir comprar na farmácia que nem... como se fosse um supermercado, comprar uma fruta. Exatamente. Tem que cuidar porque é claro que o mercado de suplementação é um comércio. E tem crescido muito. Exatamente. Então, assim, o que eles querem? Vender. Então, claro que vão passar um monte de coisa, mas quem que está estudando realmente para isso? Quem está indicando Quem isso? está indicando isso? Isso tem que se perguntar. Ah, vou tomar isso por quê? Ah, porque o meu amigo toma? Não, peraí. Eu vou tomar porque eu tenho alimentação. Por que eu estou tomando? Ah, porque você está com déficit disso. Certo. Então, você vai suplementar com isso. Já que está em falta, você suplementa com determinado nutriente, proteína e tal. Tá. Mas tem que ser por indicação, senão você acaba de duas formas. Ou intoxicando o teu corpo, colocando substâncias que você não precisa e acaba sobrecarregando alguma situação, algum órgão. E segundo ponto, você pode estar jogando dinheiro fora, porque às vezes você gasta e não está absorvendo o que você está comprando. E são caríssimos ainda. Exatamente, aí você vai lá e gasta uma grana e está tomando e está passando reto, porque o teu corpo não está absorvendo aquilo. Tá, é isso que eu ia te perguntar. É verdade que alguns suplementos só fazem efeito se você fizer atividade física? Existe isso? Geralmente sim. Quando você faz, claro que todos os nutrientes, proteínas e carboidratos, tudo mais, eles são essenciais para o nosso corpo, vitaminas, né, nutrientes todos. Mas, se você vai fazer uma suplementação de proteína, você precisa estar estimulando o nosso músculo para ter essa proteína ali dentro. Então, assim, por que eu vou tomar proteína se eu não estou fazendo exercício físico? Não precisa. Talvez a proteína que você coma no almoço, numa janta, já está sendo suficiente para você ficar bem nutrido. Tá. Né? Então, assim, às vezes, se for fazer realmente a suplementação, tem que estar sendo acompanhada de atividades físicas, para você melhorar a resposta muscular, melhorar o anabolismo muscular. Aí sim, o anabolismo não de anabolizante drogas, mas é o anabolismo natural do nosso corpo, que faz você desenvolver musculatura de uma forma natural. O teu corpo está produzindo isso, né? Com os nutrientes de fora. Beleza. Quando a pessoa chega lá na academia ou contrata o Vitor e fala, eu quero emagrecer, qual é o segredo? Como é que você junta isso? Tá. O emagrecimento, eu gosto de falar muito assim, ele é um problema complexo. Tá. Se é um problema complexo, a solução também é complexa. Tá. Então, assim, a gente precisa pensar em emagrecimento assim. Não é um exercício que vai te emagrecer, não é uma comida que vai fazer você emagrecer, não é uma atitude ali ou alguma que vai fazer. São várias, são hábitos. Então, assim, quer emagrecer? Tudo bem, vamos começar mudando hábitos. O que você faz? Aí, de novo, a anamnese. Como é que é a tua rotina? O que você come? Como que faz? Como que é o exercício e tal? Conversando tudo isso, é até interessante, eu não comentei antes, mas é interessante fazer uma avaliação física. Tá. A avaliação física é pegar medidas, pegar dobras cutâneas, pegar percentual de gordura, massa magra, porque depois de um certo período a gente reavaliar e ver se está realmente melhorando. Mudou? Mudou. Opa, está fazendo efeito, ou seja, a pessoa se motiva a melhorar. Peraí, antes de você falar de emagrecimento, esclarece para as pessoas de casa o que é massa magra. Todo mundo fala assim, eu transformei em massa magra. Isso. O que é isso? Não muda, né? Não transforma a gordurinha em músculo. Mas assim, o que acontece? Nosso corpo ele é feito de são composições corporais. Nós temos osso, líquido, músculo, gordura, né? Os órgãos. Então, assim, o que a gente divide geralmente nessa composição corporal feita em avaliação física, tanto da academia quanto de nutricionistas? Em 2 pontos, ou às vezes até 3. O peso líquido,
o peso ósseo e massa magra, que daí envolve músculo e osso, e o peso em gordura. Que é isso? É como está distribuída a gordura no teu corpo. Claro que tem material mais tecnológico que vai pontuar melhor isso aí. Mas, em geral, é você saber o quanto de gordura você tem e o quanto de músculo que você tem. Se você começa a se alimentar legal, começa a fazer atividades físicas regulares, aquela gordura que estava em determinado número, ela começa a reduzir e aquela massa magra que está atrás da gordura, ela começa a aumentar. Que é o sonho de todo mundo. Que é o sonho de todo mundo. Aumentar a massa magra e diminuir a gordura. E isso até é quando o pessoal pergunta, mas eu quero só definir. Mas como que você define? Quando você perde essa gordura e a pele começa a encostar no músculo. Aí que tem a definição muscular, o risquinho e tudo mais. Que a famosa barriga tanquinho. Barriga tanquinho, desenho no braço, entendeu? Entendi. Só vai aparecer se aquela gordura não tiver ali. Tem muita gente que às vezes confunde, mas eu faço exercício e como de tudo. Peraí. Não vai dar resultado também não. Não vai ser assim. Então, composição corporal, massa magra e massa gorda é isso. É como que o nosso corpo está distribuído morfologicamente, né? Tem músculo e tem gordura. Perdeu um pouquinho de gordura, desenvolveu massa magra. Então, na avaliação vai aparecer isso. Melhorou tua massa magra, você está desenvolvendo mais tua musculatura, está hipertrofiando musculatura. E está perdendo gordura. E a gente avalia isso muito em dobras, né? A gente pega materialzinho. Eu sei, uma pinça horrorosa que mostra bem onde é que tá os gordinhos. Voltando à parte de emagrecer. Você falou que é complexo, você faz a avaliação da pessoa. Isso. E a gente começa a estipular metas. O que é metas? Vamos fazer isso? Então, por isso que é interessante o plano personal, porque a gente começa a colocar meta. É o seguinte, vamos ficar um mês. É um mês aqui, eu e você, certo? Beleza, vamos lá. Começa a avaliar, começa a progredir em exercícios, você corrige determinadas assimetrias, porque quando a pessoa nunca fez atividade física e começa a fazer, a gente tem que corrigir movimento, tem que fortalecer musculatura estabilizadora, essa região do lombar, essa região do abdômen lombar, que a gente chama de core, estabilizadores de tornozelo, joelho, quadril, ombro. Principalmente, para que isso? Para sair daquele estudo lá de lesar em academia, ou seja, você vai fortalecer, você vai estruturar o teu corpo para poder emagrecer. Sem se machucar. Porque daí acontece o erro comum, a pessoa quer tanto emagrecer, mas diz que corrida emagrece, sai correr, mas não está forte do tornozelo, do joelho, quadril, aí desenvolveu uma lesão. Entendi. Aí então, vai ter que parar e pronto. Vai ter que parar e daí? É que adiantou, né? Aí vai ficar mais 2 meses parada. Não, então não. Vamos fortalecer, nem que a gente fique 1 mês fortalecendo. Mas isso vai te dar a estrutura para você progredir mais para frente. Entendi. Né? E aí, com certeza, você recomenda que essa pessoa faça uma dieta diferenciada do que ela faz. Então daí a gente já... Claro que não vai passar cardápio, mas a gente vai chegar e vai dar instruções de melhor alimentação, vai indicar nutricionista, vai indicar um médico, vai indicar cardiologistas, né? Tanto do endócrino quanto cardiologista, médicos que ajudem nesse sistema. Entendi. Hoje em dia, trabalhar com equipe multidisciplinar é muito interessante. Claro. Dá uma segurança maior pro aluno, né, e pro paciente. E é o que você falou, já que é uma coisa complexa, por que não fazer uma junção de especialistas para ajudar no caso? Exatamente. Né? Bom, tô adorando aqui esse papo. Nós estamos conversando com o personal trainer Vitor Hugo. Vamos para o nosso último intervalo e eu já volto. No próximo bloco, vamos perguntar para o Vitor se você que tem mais que 50, 60 anos pode melhorar o seu dia a dia com atividade física. Até já. Estamos retornando, esse é o nosso último bloco, batendo um papo com o personal trainer Vitor Hugo sobre atividade física. Bom, a gente já falou de criança, falou de jovens, vamos falar um pouquinho dos idosos. Todo mundo fala melhor idade, eu não gosto muito desse termo. Das pessoas maduras, vamos falar assim, né? Porque não existe melhor idade é aquela que você está. Que você está, isso também acho. Então vamos falar das pessoas que já passaram dos 50, porque o idoso, com 50 anos a pessoa é jovem, não é idoso ainda. Mas já começa a aparecer a tal das dorzinhas. Isso. Não é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é caracterizado idoso com 55, 60 anos. Então, sim, dependendo até do estilo de vida anterior, já começa a aparecer os probleminhas, né? Principalmente para quem não faz nada. Exatamente. Porque eu sou muito fã de treinamento funcional, o Vitor sabe, porque não é uma atividade física qualquer, é uma atividade que prepara você para o teu dia a dia. Exato. Então, você não quer ser atleta, nada disso, você vai conseguir levantar da cadeira, você vai conseguir pegar um negócio que caiu, você vai conseguir amarrar o seu tênis. Exatamente. As pessoas vão perdendo esses movimentos. E é isso que acontece na terceira idade. O que acontece na terceira idade ou o pessoal que está idoso? Perde função, é natural. Depois dos nossos 35, 40 anos, a gente já começa, o nosso gráfico de
crescer, né, já está caindo. Então, assim, de certa forma, a gente está perdendo massa magra, metabolismo está baixando, começa a vir lesões osteoarticulares. Por quê? Porque é uma vida, né? São 50 anos ali fazendo, andando, caminhando, é uma vida inteira. Então tem esses traços, é natural. Agora, claro, quem se prepara melhor durante a vida toda vai estar mais saudável lá na frente. Então, assim, é bem o que você falou. Por que o treinamento funcional vem tão forte, né, para esse público ou hoje em dia para todos? Porque são exercícios feitos no dia a dia. O treinamento funcional, na verdade, a essência dele é você trabalhar com a funcionalidade do corpo. O que é funcionalidade? É você trabalhar com todas as suas capacidades físicas. É você se equilibrar bem, é você ter boa elasticidade, é você ter bom fortalecimento, é você ser coordenado, é você ter um bom condicionamento cardiorrespiratório. Então, ou seja, você trabalha com todas as capacidades. Né? Então você vai ser apto a você levantar da cadeira, a subir uma escada sem cansar, que nem você buscar um objeto do chão sem travar. Você ser móvel o suficiente para conseguir se mobilizar dentro de algum lugar, de um carro. Às vezes tem gente a própria postura melhora, né, Vitor? A postura melhora, exatamente. Então, assim, para esse pessoal, o que é muito indicado? Manutenção de massa magra. Como que você desenvolve massa magra? Fazendo exercícios resistidos, principalmente. Levantando um pouquinho de peso, segurando um pouquinho do elástico, que gera uma tensão. Essa tensão vai estruturar mais sua musculatura. Essa musculatura fortalecida previne lesões articulares, previne osteoporose. São doenças associadas à terceira idade. Então, assim, é importantíssimo manter o músculo ativo. Certo. Né? E isso vai ser feito com treinamento funcional, com caminhada, com natação, exercício na água. E a avaliação é a mesma, tem que passar por uma anamnese. Exatamente. Saber até onde essa pessoa aguenta e o que é que ela precisa. Dependendo essa anamnese, ela é mais complicada, porque já é uma vida inteira, então às vezes tem mais exames que tem que levar em consideração. Entendi. Né? Tem mais cuidados que é preciso tomar, às vezes, vai fazer tal exercício? Não, vamos ponderar, tem que cuidar. Além de perca de massa magra, o idoso também a gente perde reação. O que é reação? É você reagir a um estímulo, por exemplo, vai cair um lápis da mesa. Eu não consigo pegar com a mesma velocidade. Outro exemplo bem mais comum. Tropecei num tapete. Eu sou rápido o suficiente para colocar meu outro pé e não cair? Ou eu simplesmente caio? Então é isso que acontece. Às vezes, se existem fraturas para idoso, quedas, por que acontece isso? Porque você não foi rápido o suficiente, não reagiu rápido ao um tropeço. Porque perdeu essa agilidade. Perdeu essa agilidade. E é preciso desenvolver. Ai, professor, mas dá para desenvolver nessa idade ainda? Dá sim, porque não tem idade. Tem estímulos. Você deixou de estimular, perdeu. Começou a estimular novamente, você vai ganhar novamente. E isso é muito importante. Eu me lembro muito que quando eu fazia treinamento lá na Core, tinha uma senhora que tinha passado por um AVC, alguns meses atrás, ela tinha 70 ou 72 anos. Ela me colocava no chinelo. Assim, o corpo dela, ela já fazia há muito mais tempo que eu. Estava tão mais preparado que o meu, que se você fosse analisar a idade pela atividade física, eu tinha 70 e ela 50. Né? Então é isso, conseguir mexer, conseguir se movimentar, né? Até para a própria pessoa, né? Você chegar nessa faixa etária de 70 anos independente, né? Não precisar de ajuda para fazer nada, conseguir fazer as suas funções básicas, tomar banho, ir no banheiro, pegar a própria água, subir e descer uma escada, é muito bom. Assim, gratificante, né, exatamente. E isso vem o bem-estar total, global, né? Eu acredito que muitas das pessoas acabam envelhecendo muito mais mentalmente do que fisicamente. E quando a pessoa começa a pôr na cabeça, você aí de casa que está me assistindo, mas eu já estou velho, você já está morrendo aos poucos. Né? Já tá se preparando aí. Então, a grande ideia, assim, a grande proposta nossa aqui é que você busque qualidade de vida para o seu dia a dia. Nessa fase, você não quer mais um corpo perfeito, você quer um corpo que funcione. Já está ótimo, né? Exatamente. Conseguir se movimentar, conseguir fazer, como o Vitor falou, as atividades do dia a dia, que é muito melhor. E aí também tem uma sequência, assim, um número X de dias, como é que é? Também tem, vai depender muito da pessoa, mas se a pessoa, vamos dar um exemplo de uma pessoa que chegou aos 60 anos, sedentária, e vai iniciar uma atividade física com 60 anos. Caiu a ficha só nessa idade. A gente tem que começar bem devagarzinho. Aí continua com os 2 estímulos semanais, um terceiro estímulo talvez de 2 a 3 estímulos semanais, mas um terceiro de uma caminhadinha, né? E assim a gente progride. Então, assim,
A gente pode fazer exercício até quase todos os dias. Tá. Mas o importante que é a gente ponderar mesmo a intensidade, porque nessa faixa etária a gente não consegue fazer exercícios tão intensos, ou seja, não consegue pegar muito peso e nem há necessidade de pegar tanto peso. Não precisa ficar muito tempo. O pessoal às vezes fala assim, eu caminhei 2 horas. Hoje em dia tem estudos que mostram que às vezes 2 horas é pior do que se você fizer 15 minutos bem feito, 15, 20 minutos bem feito. Entendi. Né? Então assim, é você ponderar essa intensidade e essa frequência e respeitar a individualidade. Tá. Melhorou o movimento, tá bem certinho, tá com ausência de dor, vamos progredir? Vamos. Conseguiu vencer mais um obstáculo. Aí volta naquelas metas, né? Então vamos colocar metas, vamos tentar fazer isso. Conseguiu fazer? Ótimo. Vamos evoluir. E isso pode fazer também com o pessoal da terceira idade tranquilo. Tá. Independente da idade é possível. Independente da idade. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu tenho algumas perguntas que parecem muito bobas, mas que eu preciso que você responda pra gente se é verdade ou se é mito. A gente só começa a perder calorias depois de 40 minutos de atividade. Isso é verdade ou é mentira? Não, já existe um gasto calórico basal. A gente já gasta caloria de sempre, né? Tá. É avaliado às vezes gasto calórico sem atividade física. Isso endocrinologistas fazem. Quanto que tem o teu metabolismo basal? Qual que é o quanto de caloria você gasta no dia sem fazer nada? Ele bota X. Então, se você faz atividade física, você já aumenta isso. E isso tá desde subir uma escada lá, trocando pelo elevador, caminhando um pouquinho mais uma quadra ali e fazendo atividade física. Entendi. Quando você entrou na academia, deu uma caminhadinha, começou a transpirar, aumentou a temperatura corporal, já tá gastando caloria. Sabe que você falou isso, eu achei uma graça. Esses dias eu fui aqui na Tavarnário Imóveis e fui pela escada. E eles têm em cada degrau quantas calorias você perdeu subindo cada degrau. Não é genial isso? É muito bom. Legal. Então se mexeu, tá queimando. Exatamente. Até tem estudos que às vezes mostram assim, eu não gosto muito desses estudos, mas eles falam assim, agora nessa época de frio, tremer gasta caloria, então, existe realmente. O fato de tremer, você vai ativar a musculatura, vai gastar mais calorias. Só que não é isso que vai fazer você emagrecer. O efeito. Exatamente. Tá. Mas ele gasta sim. Você falou em tremer, vou te fazer a pergunta que veio, que é ao contrário. Tem que suar para perder caloria ou não? Não, isso é muito individual. Tem gente que transpira mais, tem gente que não transpira. O importante é a gente avaliar mesmo o VO2, a capacidade respiratória, se está melhorando, quanto tempo você demora para se recuperar, né? Às vezes um intervalo ali que você aumentou muito a tua frequência cardíaca, quanto tempo demora para você estabilizar e não ficar com ela tão acelerada? Isso mostra condicionamento. Tá. O gasto calórico, que aparece às vezes em alguns relógios, alguns monitores cardíacos, ele também aparece. Esteiras tem também, Esteira também mostra. Então, não necessariamente não suor, não suar. precisa. Só o fato de você fazer e sentir que houve adaptações fisiológicas, que é aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, não precisa suar, mas se você sentir que ficou vermelhinha, deu calorão, sentiu músculos que não sabia que existiam, isso já é um estímulo bom e significa que você está gastando caloria. Sim. Tá. Você falou de batimento cardíaco, hoje está super na moda, não me lembro agora, me fugiu o nome de uma atividade física que é assim, você corre e anda, corre e anda, para fazer Isso dá resultado? Sim, esse tem se mostrado muito efetivo para ganho de condicionamento físico e, como consequência, o emagrecimento. São os treinos intervalados. Eles chamam de HIIT hoje em dia, então, que está bem na moda. Me fugiu esse termo aí. São os High Intensity Training, né? Tá. Que são exercícios de alta intensidade, exercícios intervalados de alta intensidade. Por quê? Quando você dá um estímulo bem alto, todo mundo tem uma frequência cardíaca máxima, né? Então, assim, geralmente é uma conta de 220 menos a idade. É uma conta simples, mas funciona. Claro que com testes de cardiologista fica mais preciso isso aí. Tá. Mas já é um parâmetro para a gente saber quanto que a nossa frequência consegue atingir. Tá. Então, por exemplo, 30 anos, tua frequência cardíaca máxima é de 180 batimentos por minuto. Se você faz um treino que você sobe essa frequência lá em 180 ou perto de 180, 170 e depois você descansa. A frequência volta lá a 130. Depois de novo, 170, 120, 170. Esse é o sistema ondulatório intervalado. Esse tipo de treino ele é mais eficiente para gasto calórico e condicionamento do que às vezes uma caminhada que você sai caminhar, fica 2 horas caminhando e tua frequência fica sempre em 120. Entendi. Ela já saiu da zona de repouso, nossa frequência em repouso é 60, 70, você já saiu da zona de repouso, mas não está dando um estímulo necessário para gerar essas adaptações. Agora, claro,
tem que respeitar uma progressão. Tá, tem Não que é ter uma- instrução também, Isso. é perigoso. Quem nunca fez atividade física não vai começar com intervalado com máxima frequência e Aham. baixa, né? Tem que ser tudo bem orientado e progressivo. Mesmo porque numa dessas máximas, Exatamente, bombinha. pode dar daí o problema Seríssimo, aham. sérios, às vezes de arritmia, aumento de frequência cardíaca, pressão, tontura, mal-estar, então ninguém quer isso, né? Então por isso tem que ser bem orientado. Tá. Outra grande preocupação, as pessoas me mandam inbox as perguntas nas redes sociais, é sobre os famosos atletas de final de semana. Qual é o perigo? Qual é o grande risco, Vitor? Então, até o nome diz, atletas de final de semana. Atleta, o cara tá fazendo o gesto motor de um atleta mesmo, que realmente ganha para isso e trabalha para isso. Qual que é o maior risco? A pessoa não se preparar para fazer esses esportes de final de semana. Então vamos colocar 3 exemplos aí. Uma corrida, que corrida é um esporte, o futebol de final de semana e vamos colocar aí uma bicicleta ou uma natação. Se a pessoa só faz esse tipo de atividade, é um gesto motor. Ela vai gostar, vai se condicionar ali. Então vai querer aumentar a intensidade ali mesmo. Se ela não está com a musculatura preparada, vai vir lesão. Agora você imagina assim, um atleta de futebol profissional já treina todos os dias e joga e mesmo assim machuca. Imagina quem não treina. Nunca fez. Quem nunca fez e só faz o gesto motor lá. Então é importante fazer essa preparação física para fazer o gesto motor. Além de melhorar no teu rendimento, vai melhorar no gesto, vai evitar lesão e vai aumentar gastos calóricos diários, né? Então assim, ele potencializa. Tem que tomar cuidado com esse esporte de final de semana. Às vezes a gente vê as pessoas correndo, a pessoa tá roxa já, correndo tem que cuidar. Você vê que não tem preparo para aquilo, né? Isso. Que não está pronto. Para terminar o bate-papo, o calçado certo faz a diferença? Isso ainda está sendo muito estudado, né, com relação ao calçado. O que é mais científico e importante é você fazer uma avaliação, às vezes, com um fisioterapeuta, para avaliar a tua passada. E tem equipamentos para isso. A baropodometria é uma avaliação que você faz de pressão plantar. E você consegue saber aonde que você está pisando com mais intensidade. Então, por exemplo, eu vou numa loja, vou comprar um calçado supinado. Mas você tem a pisada supinada? Quem te disse isso? O cara olhou, você tem? Não, peraí. Não é bem assim. É interessante você fazer uma avaliação para saber se realmente você tem. Né? Então, assim, falando em casos mais graves, né, de pisada mais pronada ou supinada, assim, então, nesses casos. Agora, claro, qualquer atividade física tem que ser feita com calçado confortável. Né? Então, seria tênis mesmo, né? Tanto é que a gente vê, por exemplo, confortáveis. tem um tipo de tênis que é para quem joga basquete, tem um tipo de tênis para quem corre, tem um tipo de... Então você tem que usar de acordo com o esporte, De acordo com o esporte também. É importante porque às vezes, por exemplo, você pega um tênis... mas é um tênis esportivo, só que o tênis ele é muito alto. Se você faz alguma atividade que exija mudança de direção, você tem riscos de torcer pé, porque o calçado é alto. Então, às vezes, um calçado mais baixo é mais interessante. Mas vou fazer uma corrida, a corrida é linear, eu não vou mudar a direção. Então um calçado às vezes mais fofinho, mais alto, que gere mais conforto por impacto, também é interessante. Então aí sim, não vai pegar um soladinho baixo. Tem alguns tênis que é aqueles five fingers, que são tipo uma meinha. Não dá pra correr 10 km com aquela meinha, né? Vai esfolar o pé, né? Vitor, adorei nosso bate-papo. Obrigado. Quem quiser marcar um horário, quem quiser conhecer a Core, falar com você, liga para que número? Nós temos o número da academia, que é 3027-4242, que é o número do nosso estúdio. Pode ligar lá, o pessoal vai atender, vai falar todas as informações do estúdio, como nós trabalhamos. A gente trabalha com aula experimental também. Se o pessoal quiser ir lá conhecer a academia, fazer uma aula, consegue fazer também. Bem na frente da Igreja Santa Terezinha. Isso, fica em frente à Igreja Santa Terezinha, na Emílio de Menezes. 3027-4242. Isso. E quem quiser o Vitor como personal? Aí tem meu número particular, que é 9900-1424. Que esse é meu número particular, pode mandar uma mensagem, pode me ligar, se eu não conseguir atender eu vou tentar retornar novamente. E aí já é particular comigo, eu posso tentar agendar, se por um acaso eu não conseguir algum horário que bata, eu posso indicar algum outro professor ali, que dentro do estúdio nós somos em 8 professores, então tem indicação de horário, assim, basta, né? E também tem o e-mail, caso alguém, pessoal queira procurar, que é vitorhugo.core91@hotmail.com. Vamos repetir seu celular, 42? 42 9900 1424. 1424.
Obrigada, adorei Obrigado te receber. você, Manda um muito abraço bom. para toda a equipe lá da Core, tá bom? deixar. Eu prometi para a Aline que esse ano eu volto pro treinamento. Isso, Ai, vamos tem lá. que ir. É tão bom. Ela falava para mim, pede para sair. Você Um vai beijo gostar, para a gente todo tá mundo. mais bonzinho. É, sei. Não, mas não pode ser muito bonzinho, não, porque senão a gente... Vitor, quero te presentear com uma Legal. revista nossa. Ai, obrigado. A revista Legal. Por Elas, tem vários especialistas aí, muito obrigado. conteúdo, muita matéria. Agradecer você ter disponibilizado uma hora do seu tempo para vir aqui esclarecer nossas dúvidas. E eu acredito que a proposta desse programa é a mesma que você tem na sua vida. Com certeza. Proporcionar às pessoas de casa uma melhor qualidade de vida, né? Com certeza. É isso. Obrigado pela sua presença, Obrigado viu? novamente. Bom, gente, eu quero agradecer muito a sua audiência, agradecer a oportunidade de entrar aí na sua casa, agradecer a equipe da ETV que leva esse programa até você e a gente se vê na próxima quarta, às 20 horas, aqui. Beijos, fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.